Olá, sejam bem-vindos a mais um Patria Highlights. No episódio de hoje a gente vai fazer um fechamento do primeiro trimestre de 26, no qual a gente vai falar como performou o mercado de ações nesse início de ano. Essa história eu vou dividir em dois diferentes capítulos, janeiro e fevereiro e março pós-início da guerra. Janeiro e fevereiro começaram bastante animados, na mesma toada do que a gente observou ali no fechamento de 25, com uma diferença bem importante. Depois que a gente viu aquele episódio acontecendo na Venezuela, o que a gente percebeu mundo afora foi um rally bem importante de commodities, não só do petróleo, mas também como outras acabaram performando muito bem. Isso fez com que, por exemplo, o Ibovespa performasse muito bem, principalmente sustentado pelas boas performances de Petrobras e Vale. Por design, os fundos tendem a estar um pouco mais curtos nesses nomes, e isso que acaba explicando um pouco da nossa underperformance em relação a índices neste início de ano. Vale mencionar também que fevereiro foi um mês igualmente muito positivo, no qual a gente viu a continuidade desse mesmo rally de commodities. A gente achava que isso já tinha perdido certo ímpeto ali no final de janeiro. Então a gente acabou meio que virando a carteira para países mais domésticos. Por que isso? Porque a gente já entendia que a gente estava cada vez mais próximo daquilo que eu venho falando há quase um ano para vocês, que é do início do afrouxamento monetário no Brasil, com o corte da Selic. O que a gente viu em fevereiro de fato acontecendo? Foi continuidade do petróleo, que a gente não estava esperando, por isso a gente estava um pouco mais short em relação ao índice, e um ponto super importante também que acabou impactando não só a nossa performance, mas outros fundos no setor nesses meses de fevereiro. Ali na segunda quinzena do mês, a gente viu uma disrupção do tema IA, que acabou afetando principalmente empresas ligadas à tech, mas também aqueles chamados neobanks, que acabaram afetando a performance da indústria de fundos como um todo. Quando a gente chega em março, a história é bem diferente, porque a gente tem aí o início de um conflito que estava totalmente fora do radar de todo mundo. Aquele movimento que a gente já vinha de deixando a carteira mais pró-posições ligadas ao mercado local, mais empresas mais ligadas ao afrouxamento do ciclo monetário. O que a gente viu ali? O petróleo passando de $100 o barril, notícias cada vez diferentes, dia após dia, sem muita certeza do que estava acontecendo, e a gente viu novamente um mês no qual as commodities, principalmente aqui as ligadas a petróleo, performando muito bem. O que acabou causando uma crise quase que geral em diferentes classes de ativos, porque a gente viu muita aversão a risco. Então a gente viu muitos investidores fugindo de diferentes classes de ativos, isso acabou afetando não só o mercado local aqui do Brasil, como também os mercados afora. Vale mencionar, inclusive, que o Brasil, por ser um país que é net exportador de petróleo, a nossa bolsa performou até melhor do que as bolsas lá fora. Então, quando você compara o índice MSCI Emerging Markets com o Brasil, por exemplo, a gente foi muito melhor. O que a gente viu acontecendo neste final de mês de março, que acaba trazendo algo até quase que um alívio para a gente que está aqui investido no dia a dia do mercado? Conversas quase que tentando chegar ao que seria o fim de uma guerra. A gente não sabe o timing disso, a gente sabe que esse é um mercado e são notícias, cada dia a gente escuta uma coisa nova, mas a gente entende que existe pouca tolerância, não só global, mas para os Estados Unidos, para um petróleo muito caro. Tá? Então, o que a gente trabalha hoje de cenário? Uma certa suavização desse movimento e lá para o segundo semestre o petróleo voltando quase que aos níveis pré-conflito no Oriente Médio. Então, é isso que a gente trabalha a nível do cenário. O que pode atrapalhar essa nossa visão, não construtiva, mas essa nossa visão de que a gente está perto de um fim? A manutenção do fechamento do Estreito de Hormuz. Enquanto isso continuar, a gente acha que essa crise tende a causar muitos impactos, mas ainda assim a gente acha que tem algo positivo aqui, a nível global. Quando a gente olha para o Brasil, aqui falando do nosso dia a dia, março também foi um mês muito agitado. Depois de janeiro e fevereiro muito pautados pela força do petróleo e outras commodities, que foi o que favoreceu o mercado, o que a gente viu aqui em março, que aí sim começa a dar o tom para a nossa visão de médio e longo prazo? O início do corte da Selic. Tá? Esse era um cenário que a gente já vinha estimando há pouco mais de um ano, de fato iniciou agora, mas um pouco aquém do que a gente esperava. A unanimidade no mercado, ali ao final de fevereiro, era um corte de 50 bips. O que a gente viu foi 25 bips. A principal razão disso foi justamente esse conflito geopolítico. Não está muito relacionado assim com o nosso dia a dia, porque quando a gente vê inflação, essa tendência continua positiva.
tá? É verdade que o IPCA 15 do mês de março veio até um pouco acima do que a gente esperava, mas muito pressionado por conta principalmente do preço da gasolina e energia e outros ligados a essa crise do petróleo. Por fim, algo que começa a ganhar relevância, ou aliás, tende a ganhar cada vez mais relevância, ao passo que essa história do conflito perca fôlego, é aí sim aquele chamado trade eleitoral, que também é um fator super importante para a performance da Bolsa, principalmente neste ano de agora, né? Então, o que a gente vê neste front específico? Até dezembro do ano passado, não tinha muita clareza de que um candidato da oposição podia bater de frente com o atual governo do Brasil. O que aconteceu nessas pesquisas mais recentes que saíram em março? Pela primeira vez, a oposição parece estar batendo de frente com o governo. E mostra que talvez tenha espaço para uma inflexão que a gente não estava esperando ou não estava no radar até dezembro do ano passado. E por fim, a nossa tese estrutural permanece a mesma, tá? Então, ainda que a gente esteja vivendo todos esses choques que eu comentei com vocês, a tese estrutural de que corte de ciclo monetário e bolsa barata tendem a gerar bons retornos no cenário de médio e longo prazo, isso continua valendo, tá? Onde é que a gente está hoje? A gente iniciou o corte do Copom, né? A gente tem precificado algo em torno de 350 bips. O Focus ou as previsões estão apontando para uma Selic de 12,5 no final desse ano. E isso mostra, ou o histórico mostra, que há grande correlação com corte de juros e fluxo vindo para a Bolsa de Valores, tá? Então, o fluxo que a gente vem observando ano passado e mesmo no início desse ano, por conta de um dólar fraco lá fora, que era um fluxo quase que passivo do gringo vindo para o Brasil, a tendência com o corte da Selic é que o fluxo local passe a fazer preço também na Bolsa, tá? E quando esse fluxo vem com força, histórico mostra que a Bolsa tende a performar muito bem, né? Não sei se vocês lembram, já falei isso aqui uma vez, a história mostra que depois de 12, 24, 48 meses do início do corte da Selic, a Bolsa tende a performar na média, desde 99, em 12, 20 até 40% passado o início do corte, tá? Então a gente está nesse momento ainda. Quando a gente olha sob o ponto de vista dos ativos, a Bolsa ainda está barata. É verdade que não tão barata quanto junho, agosto do ano passado, quando estava lá perto dos 7 vezes lucro. Hoje, pós-guerra, né, já está ali ainda no patamar de 9,3, 9,4 vezes. Fevereiro era 10,5. Ou seja, o que significa isso? Veio um choque, a Bolsa caiu, os ativos continuam igualmente baratos. Principalmente quando a gente olha para a média dos últimos 15 anos, que é de 10,7. Tá? Então, Bolsa barata, corte da Selic, e o corte da Selic favorecendo duas vias. Primeiro, quando a gente corta a Selic, a gente corta o serviço da dívida das empresas e a capacidade de geração de lucro delas tende a ser maior, o que por si só já impulsiona a performance da Bolsa. E pelo outro lado, que eu acabei de comentar com vocês, corte da Selic, alocação de capital saindo de renda fixa ou outros que não estão remunerando muito bem, vindo para a Bolsa. Tá? Acho que com isso, bastante denso, muito tema para ser explorado. Eu encerro meu Patria Highlights de hoje. Espero voltar no próximo com mais e boas notícias. Não deixem de acompanhar o que a gente tem feito aqui no Patria Equities, tá? Os nossos fundos Patria Long Base e Patria Long Only estão disponíveis em diferentes plataformas. Têm sido os destaques de performance na indústria nesses últimos anos e ano, no caso Long Only. E a gente adoraria contar com o apoio de vocês, o investimento de vocês aqui com a gente e continue acompanhando a nossa história. A gente se vê e até lá.